Bom dia a todos, meu nome é Bianca e o meu grupo ficou com o país Cuba. O grupo é formado por mim, Lion, Maria Isadora e Chaimã. Vamos falar sobre as cidades importantes, culinária, moeda, festas típicas, comemorações eventuais, monumentos históricos, turismo e hospedagem. Havana é a primeira cidade do roteiro. Ela é uma parada obrigatória porque ela está cheia de pontos turísticos fascinantes e também por sua história. E ela também encanta pelas belíssimas praias. Ela dispõe de várias construções de época e de casas coloridas. E isso remete ao fato de que ela basicamente parou no tempo, além de um alto fator histórico intrincado nela. Quando se conhece os principais pontos turísticos, é recomendado usar os calçados mais confortáveis, para o caso de caminhadas, ou usar os bicitaxis, que são táxis improvisados em bicicletas. E observar as catedrais, as praças, os restaurantes, entre outras partes das construções que existem lá. As visitas ao Capitólio e à Praça da Revolução também são ótimas adições ao roteiro. Também havendo o memorial José Martí, que abre, que abriga o ponto mais alto da cidade, e por ele você pode tanto observar a cidade em si quanto o mar em uma vista privilegiada. Também existe o Museu da Revolução. Ele explica a ocorrência do processo de implantação do socialismo na ilha e assuntos referentes à cultura cubana. Por fim, nós temos a segunda cidade do roteiro, que é Veradero, que é uma outra cidade. Ela também é localizada no litoral cubano e ela é especialmente conhecida pelas praias de areias brancas e pela água cristalina. As praias de Veradero estão entre as mais belas do planeta, sendo também um destino perfeito para quem é praticante de esporte ou observador de maravilhas naturais, já que dá para alugar o snorkel, o caiaque ou até o catamarã para você aproveitar tanto a natureza quanto o mar, as lagoas, os recifes, as grutas e observar a imensa biodiversidade da ilha. Essa localidade ela também possui uma grande variedade de hotéis e resorts ao pé da areia mesmo, mas, se você quiser, também é possível encontrar uma hospedagem mais acessível para quem é um turista mais econômico. Para quem quer ver mais da cidade, uma opção é a visita através do ônibus vermelho de turismo. Ele leva as pessoas a algumas mansões da região que dão um pouco da ideia de como era Cuba antes da Revolução de 1959. A moeda de Cuba é conhecida como peso cubano, tem símbolo CUP e ele tem como atual cotação, de acordo com a data na qual foi tirada, o valor de R$ 4,57. Algumas das comidas típicas de Cuba são o ajiaco, um prato muito famoso não somente em Cuba, como também em outros países latinos. A sua base é bem básica, leva batata, frango e milho. No entanto, as batatas que são utilizadas nesse prato são originais de Cuba. Arroz com polho. Um dos pratos mais comuns e falados de Cuba, ele é uma mistura de ingredientes como todo prato cubano. O diferencial desse prato é a cor amarelada do arroz. Ela fica com essa coloração, pois é misturada com arroz com achiote. Tamares, os famosos tamares. É um prato que você pode encontrar em outros países, mas cada um deles tem um tempero diferenciado. O cubano é uma mistura de frango e milho. Algumas festas típicas de Cuba são o Havana Jazz Festival, que é um evento de renome internacional que atrai importantes nomes do jazz, tanto nacional quanto internacional. O Festival del Habano é o festival de charutos mais importante de Cuba. As marcas mais famosas, incluindo Corriba, Mate Cristo, Patagas, Romeu e Julieta e etc., estão presentes. Durante o evento, acontecem visitas a fábricas e plantações de tabaco são oferecidas, seminários, demonstrações de enrolamento de charutos e degustações. Festival de La Tropes Pep Sanches acontece em Santiago de Cuba e celebra o gênero musical trova. O festival começou em 1962 e foi batizado em homenagem ao compositor local José Pepe Sanches, falecido em 1918. Monumentos e estátuas em Cuba.
nós podemos encontrar diversos monumentos e estátuas importantes para a história desse país, mas hoje aqui eu trouxe apenas os 5 mais importantes. Mausoléu de Che Guevara, que nós podemos encontrar em Santa Clara. É um espaço aberto com praça, museu, estátua e mausoléu do revolucionário. Importante para Cuba e também para a história da América Latina, o memorial é formado por peças pessoais e fotografias do líder e guarda os restos mortais de Guevara e de outros guerrilheiros na luta da Bolívia. El Cristo de la Habana, em Havana. O Cristo de Havana é uma estátua representando Jesus Cristo, localizada em Havana, Cuba. A estátua é de autoria da escultora cubana Dilma Madeira, cujo projeto foi eleito em 1953. Foi inaugurada em 1959 por Fidel Castro nas proximidades da fortaleza de San Carlos de la Cabaña e possui 20 metros de altura, erguendo-se a 51 metros de altitude. Camagüey Centro. O Centro Histórico de Camagüey é um dos locais inscritos como Patrimônio Mundial da Unesco em Cuba. Uma das 7 primeiras vilas fundadas pelos espanhóis em Cuba, Camagüey desempenhou um papel proeminente como centro urbano de um território interior dedicado à pecuária e à indústria açucareira. Monumento de José Martí, em Havana. O Memorial José Martí é um monumento dedicado a José Martí, o herói nacional cubano, localizado ao norte da Plaza de la Revolución, na cidade de Havana. O memorial é constituído por uma torre em forma de estrela e uma estátua de José Martí. Viaje Fantástico, em Havana. É uma estátua de bronze de uma mulher nua montada nas costas de um galo gigante, segurando um garfo gigante. Ninguém sabe o significado por trás da escultura intrigante. A República de Cuba tem um calendário cheio de dias festivos ao longo do ano. Oficialmente, Cuba conta com 9 feriados oficiais e muitos outros locais. Durante esses dias, a maioria das instituições oficiais e estabelecimentos públicos, como por exemplo os bancos, permanecem fechados. Em seguida, eu vou falar sobre os dias festivos oficiais e nacionais de maior importância. Em janeiro, temos o Triunfo da Revolução, que é o dia 1º de janeiro, o Dia da Vitória, 2 de janeiro, aniversário do nascimento de José Martí, 28 de janeiro. Em abril temos Vitória da Baía dos Porcos, em 19 de abril. Maio, Dia do Trabalhador, 1º de maio. Julho, comemoração do assalto à Moncada, de 25 a 27 de julho. Dia da Rebelião Nacional, no dia 26 de julho. Em outubro, temos o aniversário da morte de Che Guevara, 8 de outubro. Dia da Independência, em 10 de outubro. Aniversário da morte de Camilo Cienfuegos, 28 de outubro. Dezembro, aniversário da morte de Antônio Marcel, 7 de dezembro. Em Natal, 25 de dezembro. Véspera de Ano Novo, 31 de dezembro. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a hospedagem em Cuba. Assim como tudo em Cuba, a estrutura dos hotéis é muito antiga e faz com que os preços se tornem supervalorizados devido às taxas. O aluguel de quartos e até casas inteiras para turistas é bem comum em Cuba, além de serem facilmente encontrados na Airbnb. As residências disponíveis são sinalizadas com a plaquinha de casa particular. Os preços começam a partir dos US$ 10 e não raramente incluem café da manhã farto. Faz amizade com seus anfitriões. Eles te darão dicas importantes, recomendações dos melhores lugares para ir e ainda poderão te passar uma imagem bem mais humanizada de Cuba, sem preconceitos. Bom, foi isso. Obrigada a todos pela atenção. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho de Cuba.